Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos falar agora sobre o primeiro advento do Filho de Deus, né? Isso vai ser tratado dos versos 9 ao verso 14, né, de João, João 1, 9 a 14. Vai apresentar para nós o primeiro advento do Filho de Deus. Advento deriva do latim adventus, né, que significa chegada ou vinda, né? E no verso 9 vai falar assim para a gente: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. E aí na versão Ara vai falar assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Assim como também hoje acontece, outras pessoas através dos séculos alegaram ser guias e salvadores, né? Mas a pessoa de quem João testemunhou, João Batista, era a luz, né? Luz genuína, a melhor e a verdadeira luz, né? Foi por intermédio da vinda da luz verdadeira ao mundo que todo homem recebeu luz. Isso significa que a luz brilha em todas as pessoas, né? Sem levar em consideração a nacionalidade, a raça, a cor, tá bom? Também significa que por brilhar em todos os homens, o Senhor revelou o caráter verdadeiro dos homens. Por sua vinda ao mundo como homem perfeito, ele revelou quão imperfeitos os homens são, né? É igual um cômodo, né? Quando um cômodo está em escuridão, você não vê a poeira nos móveis, né? Mas quando a luz acende, o quarto é visto como realmente é, né? Nesse sentido, o brilhar da verdadeira luz revela ao homem como ele realmente é, né? Nos versos 10 vai falar assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Na Ara, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Desde o tempo de seu nascimento em Belém, até o dia em que voltou aos céus, ele estava exatamente no mundo em que vivemos. Ele fez o mundo, né, sendo então proprietário por direito, né, e em vez de reconhecê-lo como Criador, os homens pensaram que ele era apenas um outro homem qualquer, um inquilino, né? Eles trataram como um estranho e detestado, né? O verso 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele não estava invadindo a propriedade de outra pessoa, mas exatamente ele estava vivendo em um planeta que ele mesmo criou, né? Mas os seus, o povo, não o receberam, né? Em sentido geral, isso poderia se referir a toda a humanidade, o que é correto, né? Mas a maioria da humanidade o rejeitou, e a rejeita ainda hoje, né? Mas a nação judaica, em sentido específico, foi o povo escolhido por ele. Quando veio ao mundo, ele apresentou-se aos judeus como seu Messias, mas eles não o receberam. No verso 12 vai falar assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E no Ara fala: mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então agora ele se oferece novamente a toda a humanidade, e aos que o receberam, ele dá o direito ou a autoridade de serem filhos de Deus, né? Aquela expressão que todo mundo é filho de Deus, não é bem assim, isso não é bíblico, né? Não é bem assim que acontece. É necessário a pessoa que fala, que diz isso, afirma isso, rever, dar uma passadinha na palavra de Deus, né? Vamos ver aqui em João, né? Já ia entender qual é o plano de salvação, né? O homem precisa se voltar para Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador, né? Se arrepender dos seus pecados, e aí sim você se torna então agora um filho de Deus, né? Esse versículo revela claramente como podemos nos tornar filhos de Deus, né? Não é por boas obras, como muitos pensam, não é por pertencer a uma igreja, nem por fazer o nosso melhor, mas por recebê-lo, por crer em seu nome, né? É necessário crer no nome de Jesus Cristo, tá bom? Os versos 13 o verso 13 fala para nós assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Na Ara diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para nos tornarmos filhos,
em um sentido físico, nós deveremos nascer, né? Portanto, igualmente, para nos tornarmos filhos de Deus, temos que ter um segundo nascimento. Isso é conhecido como um novo nascimento, ou seja, uma conversão, né? Ou então, ser salvo, né? Esse versículo mostra as 3 maneiras pelas quais não nascemos de novo, né? Nós não nascemos de novo, não nascemos do sangue. Isso significa que uma pessoa não se torna cristão por ter pais cristãos, por exemplo, né? A salvação não é passada de pais para filhos através de corrente sanguínea. Não é da vontade da carne. Em outras palavras, a pessoa não tem o poder na sua carne de produzir o novo nascimento, né? Embora precise estar disposto a ser salvo, sua vontade não é o suficiente para salvá-lo, né? Por isso que aquela ideia distorcida de que, não, eu vou ver minha vida, sou muito novo ainda, lá no final eu entrego a minha vida a Jesus, aqui não é o que está dizendo, né? Isso não tem a ver com a sua vontade apenas, embora ela seja importante, mas ela não é suficiente. É necessário que o seu coração esteja preparado e haja a iluminação de Deus na sua vida para que você possa ser salvo, tá bom? Não é da vontade do homem, né? Pois nenhum homem pode salvar uma pessoa, né? Nenhum outro homem pode salvar uma pessoa. Um pregador, por exemplo, ele pode estar muito ansioso para ver uma pessoa nascer de novo, mas ele não tem o poder de produzir essa maravilhosa experiência, né? Eu não entendo como algumas denominações, elas cobram dos pastores resultados de conversão, alguma coisa, como se um pastor como eu tivesse o poder de converter ninguém, né? Quem converte as pessoas, nós conseguimos levar a palavra até o ouvido, né? Do ouvido ao coração, é um papel único e exclusivo do Espírito Santo de Deus, né? Nosso papel é pregar o Evangelho. Claro que nós torcemos para que haja conversões, para que as pessoas se entreguem ao Senhor Jesus verdadeiramente, né? Mas isso não compete, nós não temos competência para fazer isso. É necessário que o Espírito Santo de Deus conduza a mensagem até o coração da pessoa, tá bom? Afinal de contas, então, como se realiza esse novo nascimento? A resposta se encontra nas palavras mais de Deus, no finalzinho ali, né, do versículo. Isso simplesmente significa que o poder de produzir o novo nascimento não está afirmado em qualquer coisa ou pessoa, a não ser Deus, né? O Senhor que move todas as coisas, tá bom? Nossa oração deve ser sempre para que o Senhor alcance aquele coração e que o Senhor derrame, né, o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia naquela vida, de maneira que aquela pessoa possa se voltar para Ele, né? Entendendo quem Ele é, quem nós somos e a necessidade que nós temos de sermos salvos, né? Tá bom? O verso 14 fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No verso 14, na Ara, vai falar de novo aquela palavra verbo. Lembra que nós vimos no primeiro capítulo, né? E o verbo se fez carne, lindo isso, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Jesus nasceu como um bebê em uma manjedoura em Belém, é importante lembrar que ele sempre existia como Filho de Deus, né, com o Pai no céu. Mas agora ele escolheu vir ao mundo em um corpo humano. Ele habitou entre nós. Não foi apenas uma aparição curta sobre a qual poderia se cometer o erro ou um mal entendido, né? Deus de fato veio a esse mundo e viveu aqui como um homem entre os homens. A palavra habitou significa tabernaculou, ou seja, armou tenda. Seu corpo foi a tenda na qual ele viveu entre os homens durante 33 anos. Né? E vimos a sua glória. Na Bíblia, glória frequentemente significa a esplêndida luz brilhante vista quando Deus está presente, né? Também significa a perfeição e a excelência de Deus. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele ocultou sua glória em um corpo de carne. Mas houve duas maneiras pelas quais a sua glória foi revelada. Primeiro, houve a sua glória moral, né? Com isso, queremos dizer que o resplendor da sua vida e o seu caráter são perfeitos, não havia imperfeição ou defeito nele. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Cada virtude foi manifestada na sua vida em extraordinária harmonia, né? Depois houve o resplendor visível da sua glória que ocorreu no Monte da Transfiguração,
que isso nós vamos ver no Evangelho de Mateus 17, de 1 a 2. Naquela ocasião, Pedro, Tiago e João viram seu rosto brilhar como o sol e suas vestes fulgurarem como a luz brilhante. Jesus, ele é o Filho unigênito do Pai, isso é, Cristo é o Filho único de Deus, né? Deus não tinha qualquer outro filho como ele, tá certo? Em certo sentido, todos os verdadeiros crentes são filhos de Deus, né? Mas só Jesus é o Filho de Deus de uma forma específica, né? Como Filho de Deus, ele é igual a Deus. O Salvador, né, como foi citado, o Salvador estava cheio de graça e de verdade. Por um lado, cheio de bondade merecida para com os outros, por outro, inteiramente honesto e correto, e nunca deu pretexto ao pecado ou aprovou o mal. Né? Nunca confunda isso, Deus é amor, Deus sabe todas as coisas. Não, Jesus nunca compactuou com o mal, nunca deixou de apresentar a sua crítica a uma conduta errada, ele sempre traz a pessoa para um plano certo, né? É interessante isso, né? Porque ele ser perfeitamente gracioso e ao mesmo tempo completamente justo é algo que só Deus pode ser, né? E nós podemos encerrar essa aula aqui falando um pouquinho sobre isso, né? Graça é quando Deus dá o que não merecemos, e misericórdia é quando Ele não dá o que merecemos, né? E ainda bem que essas duas coisas se renovam toda manhã, né? A gente precisa entender que é necessário que todas as pessoas entendam que Deus é amor, mas igualmente justiça também, né? E a gente precisa ter temor ao Senhor, precisamos buscar a santidade para viver de maneira que agrade ao nosso Senhor, precisamos entender que Jesus não concorda com tudo, né? Jesus não aprova tudo, né? Como se dizem, mas Deus é amor. Calma, não é bem assim, né? Se todo tipo de amor fosse válido, ele não chamava traição de adultério, né? Então a gente tem que estar consciente de que Deus nos ama assim, ele já provou isso quando morreu na cruz por nós, né? Fomos nós que, com os nossos pecados, que crucificamos Jesus naquela cruz, né? E uma vez que ele também afirma, Pai, por que me abandonaste? Né? Ali estava todo o pecado da humanidade sobre ele, né? Então, aquilo é a prova viva de que Deus não compactua com o pecado. Nós precisamos abandonar uma vida de pecado e precisamos buscar a santidade, nos esforçando. Esse papel compete a nós. Salvação só o Senhor pode executar, mas a busca pela santidade é uma responsabilidade total do homem. Mas Deus precisa me ajudar aqui. Não, tem coisa que é caráter, né? Você precisa tomar decisões e buscar caminhar com o Senhor, tá bom? E essa foi mais uma das nossas aulas. Deus te abençoe.